Olá pessoal, meu nome é Carlos Rosa, eu sou aluno do curso de Licenciatura em Física Noturno. Nesta aula vamos estudar sobre trabalho e calor, transferência de energia. Na aula anterior, estudamos a conservação da energia mecânica aplicada a situações nas quais a soma da energia cinética e da energia potencial de um corpo era constante. Nesta aula, vamos analisar casos em que ocorrem processos que modificam a energia mecânica de um corpo, ou seja, que modificam a soma da energia cinética e da energia potencial. Ao final do processo, a energia mecânica aumenta ou diminui, devido à transferência de energia de um corpo para outro, ou conversão de mecânica em outro tipo de energia, ou vice-versa. Se a energia mecânica total do corpo for maior ao final do processo do que no começo, devemos concluir que o corpo recebeu energia proveniente de outros corpos ou que converteu algum outro tipo de energia em energia mecânica. Se a energia mecânica total do corpo diminuir, devemos concluir que ocorreu uma transferência de energia desse corpo para outros, ou que houve uma conversão de energia mecânica em outro tipo de energia. Vejamos dois exemplos. No primeiro, vamos observar alguns carros freando. Quando um carro é freado, verificamos que a variação de movimento é um efeito de forças de atrito. Um carro em movimento possui energia cinética. Quando para, esta energia se converte em outras formas de energia. Podemos interpretar este fato dizendo que são as forças de atrito que dão origem à redução da energia cinética do carro. No outro exemplo, temos a queda livre de alguns objetos. Na queda de um objeto próximo da superfície da Terra, a força de atração gravitacional é praticamente constante. Quanto maior for a separação do sistema objeto-Terra, maior será a variação da energia potencial e, portanto, maior é a energia cinética do objeto no instante do impacto sobre a Terra. Na arrancada de um carro, ou na freada, quanto maior a força exercida sobre o carro, menor será o deslocamento para a mesma variação de energia cinética. Por outro lado, se escolhermos sempre o mesmo deslocamento para várias arrancadas ou freadas diferentes, quanto maior a força sobre o carro, maior será a variação de energia cinética. A freada do carro pode nos ajudar a compreender como se dá a variação da energia mecânica. Veja a tabela. Nela foram registradas 4 diferentes situações de freada. Em todas elas, o carro para a partir de uma velocidade de 60 km por hora. Como o carro sempre acaba parando, a variação ΔE de sua energia cinética é a mesma nas 4 situações. A diferença está na intensidade da travada. As forças de atrito sempre apontam em sentido contrário ao movimento do carro, mas os seus módulos tornam-se gradativamente menores. Consequentemente, os deslocamentos do carro até parar completamente serão cada vez maiores. Ou seja, se observarmos a partir da situação 4 e depois a situação 3, 2 e 1, vamos verificar que os módulos da força de atrito diminuem. Na situação 4, temos 4F. Na situação 3, temos 3F. Na situação 2, temos 2F. E na situação 1, temos 1F. Observando as 4 situações partindo da situação 4 para as situações 3, 2 e 1, observamos que os deslocamentos são cada vez maiores até o carro parar. Enquanto a força de atrito aumenta, o deslocamento tem um comportamento contrário, mas ele é sempre proporcional a essa força. Dobra a força e deslocamento vai à metade. Triplica a força e o deslocamento inicial, que era d, vai para d sobre 3. O valor da força é quadruplicado e o deslocamento inicial, que era d, vai para d sobre 4. Na análise do exemplo para parar um carro, observamos que na freada de um carro, quanto maior a força exercida sobre o carro, menor será o deslocamento para a mesma variação de energia cinética. Podemos inferir disso este comportamento. Força vezes deslocamento vai ser constante, assim como é constante a variação da energia cinética. A partir da tabela, podemos concluir que a variação da energia cinética do carro está associada ao produto da força pelo deslocamento realizado até parar. Quando, como neste caso, a força e o deslocamento têm a mesma direção, o simples produto entre os módulos destas grandezas define uma nova grandeza que recebe o nome de trabalho e que equivale à variação da energia cinética. Assim, podemos definir o trabalho realizado pela força F. Quando a força F tem a mesma direção do deslocamento, o trabalho é dado simplesmente pelo produto direto de força por deslocamento. Então, é assim que calculamos o trabalho W da força responsável F por esse deslocamento D, quando a força F possui a mesma direção do deslocamento. Mas, e quando a força F não possui a mesma direção do deslocamento? Como vamos calcular o trabalho nessa situação? Vamos analisar a seguinte situação. Na primeira situação, a força é integralmente aproveitada para deslocar o carro. Na segunda, só parte da força.
A sua componente na direção do deslocamento é que realiza trabalho. A componente da força aplicada que é perpendicular à direção do deslocamento não realiza trabalho e, portanto, não transfere energia. Neste exemplo, estamos pensando na pessoa como um sistema e no carro como outro. Então, o trabalho realizado mede a energia transferida de um sistema para outro. Na situação ilustrada na figura 1A, a variação da energia, ou seja, a energia transferida, é maior do que na situação ilustrada na figura 1B, para um mesmo deslocamento. Em síntese, a energia transferida pela realização de trabalho depende 1. Do módulo da componente da força na direção do deslocamento, F vezes cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre a direção da força e a do deslocamento. 2. Do módulo do deslocamento, D. Admitindo que a força seja constante, o trabalho é expresso matematicamente por... O trabalho é representado pela letra W, que é a inicial da palavra work, que é trabalho em inglês. O trabalho W vai ser igual ao módulo da força F, vezes o cosseno do ângulo θ, vezes o módulo do deslocamento D. Então, para calcularmos o trabalho W, quando a força F não possui a mesma direção do deslocamento, deve ser utilizada a componente horizontal da força F, que é F vezes cosseno do ângulo θ, pois é somente a componente horizontal da força F que está na direção do deslocamento. Portanto, a equação do trabalho W, quando a força F não possui a mesma direção do deslocamento, é: o trabalho W é igual ao módulo da força F vezes o cosseno do ângulo θ vezes o módulo do deslocamento D. Da mesma forma que a energia, o trabalho realizado por uma força é uma grandeza escalar e sua unidade no sistema internacional é o joule. Trabalho e energia são grandezas que estão relacionadas. Podemos afirmar que o trabalho realizado mede a energia transferida de um sistema para outro. O trabalho é igual à variação da energia. Mas é importante observar que existem casos em que tem consumo ou gasto de energia, mas não necessariamente realização de trabalho. O trabalho será nulo quando o ângulo θ, o ângulo entre a direção da força e o deslocamento, for igual a 90 graus, que é o que acontece, por exemplo, quando uma pessoa carrega uma pilha de livros em um plano horizontal, sem subir e descer verticalmente. Isto quer dizer que a força que uma pessoa exerce para sustentar uma pilha de livros e carregá-la de um lugar para o outro, em um plano horizontal, não realiza trabalho. A força que é exercida para sustentar uma pilha de livros, enquanto uma pessoa carrega essa pilha enquanto caminha por um plano horizontal, é uma força que não realiza trabalho, ou seja, o trabalho é nulo, pois a direção da força é perpendicular à direção do deslocamento, isto é, fazendo um ângulo de 90 graus. F, cosseno de θ, será zero, porque o ângulo de 90 graus é zero e o trabalho realizado é zero, mas é o trabalho realizado pela força que a pessoa exerce para sustentar a pilha de livros. Aqui parece existir uma incoerência. Ela gasta energia para sustentar a pilha de livros, porém, de acordo com o significado de trabalho na física, não há trabalho realizado sobre a pilha de livros, já que a força exercida para sustentá-la é perpendicular ao deslocamento, θ igual a 90 graus. Efetivamente, quando seguramos um objeto não estamos transferindo energia para ele, embora estejamos gastando energia dentro do nosso corpo. Frequentemente, utiliza-se em ciência termos da vida diária com significado diferente, como ocorre aqui com a palavra trabalho. Outra situação importante relacionada ao trabalho nulo é quando a gente pensa no deslocamento, que não é distância percorrida. Uma pessoa que saiu de determinado lugar e mais tarde voltou para o mesmo lugar onde ela estava possui um deslocamento igual a zero. Essa pessoa não realizou o trabalho, porque o deslocamento é nulo. Então, deslocamento zero é uma outra situação que configura trabalho zero. Tem gasto de energia envolvido, mas não existe realização de trabalho. Não ocorre a realização de trabalho pelo conceito que o trabalho tem na mecânica. No dia a dia, o termo trabalho possui outra conotação. Em ambos os casos descritos aqui, existe gasto de energia, mas não há realização de trabalho. Mas houve modificação na energia de movimento ou na energia de posição. Vamos ler o seguinte exemplo numérico. Suponhamos que você empurre uma caixa em linha reta ao longo de 5 metros com uma força constante de 100 newtons, e que esta força seja exercida na direção do deslocamento, θ igual a 0 grau. A energia que você transfere à caixa pode ser facilmente calculada. Como já vimos, usamos a expressão trabalho para definir esta energia. Então, o trabalho feito sobre a caixa é: o trabalho W é igual ao módulo da força vezes o módulo do deslocamento. Assim, o trabalho W é igual a 100 newtons
vezes 5 metros, que é igual a 500 newtons vezes metros, que é igual a 500 joules. Seria o trabalho ainda 500 joules se, em vez de empurrar, você puxasse a caixa com uma força igual à anterior, ao longo do mesmo percurso? Sim, ainda seria 500 joules. Agora eu estaria puxando a caixa com uma força igual à anterior, ao longo do mesmo percurso, mas sem alterar o ângulo entre a direção da força e a direção do deslocamento. Seria o trabalho o mesmo se você puxasse a caixa com a mesma força, mas formando um ângulo de 30 graus com a direção do deslocamento da caixa? Neste caso, o trabalho realizado pela força F é apenas o trabalho que sua componente paralela ao movimento realiza. Essa componente paralela ao movimento é dada pela seguinte equação: a força paralela é igual ao módulo da força F vezes o cosseno do ângulo θ. Dessa maneira, o trabalho W pode ser calculado pela seguinte equação: o trabalho W é igual ao módulo da força paralela vezes o módulo do deslocamento. Isso vai ser igual ao módulo da força F vezes o cosseno do ângulo θ vezes o módulo do deslocamento. O trabalho W será igual a 433 joules. Com relação à força e ao deslocamento, podemos ter três situações diferentes. Na primeira situação, a força pode ser paralela ao deslocamento. Logo, o ângulo θ, que é o ângulo entre a direção da força e a direção do deslocamento, é nulo. Logo, o trabalho pode ser calculado pela equação: o trabalho W é igual ao módulo da força F vezes o módulo do deslocamento. Visto que o ângulo θ é zero, logo, o cosseno de θ é igual a 1, pois o cosseno de zero é igual a 1. Assim, o termo cosseno de θ não precisa aparecer na equação nessa situação. Na segunda situação, a direção da força pode formar um ângulo qualquer com a direção do deslocamento, e o trabalho é calculado pela seguinte equação: o trabalho W é igual ao módulo da força vezes o cosseno do ângulo θ vezes o módulo do deslocamento d. Na terceira situação, a direção da força exercida pode formar um ângulo perpendicular à direção do deslocamento. Logo, o ângulo θ é 90 graus, e como o cosseno de 90 graus é zero, logo, o trabalho realizado pela força é um trabalho nulo. O trabalho máximo que é realizado é quando a força tem a mesma orientação do deslocamento. Exemplo: no movimento circular uniforme, o módulo da velocidade não varia, pois a força é sempre perpendicular ao vetor velocidade. A força também é perpendicular ao deslocamento. A energia cinética é, pois, constante, isto é, coerente com a definição de trabalho. Resumindo, em mecânica, quando é feito o trabalho sobre um corpo, pode ocorrer o seguinte: letra A. O corpo adquire ou modifica sua energia de movimento, energia cinética, ou, letra B. O corpo adquire ou modifica sua energia de posição, energia potencial. Uma vez entendido o que veio a ser o trabalho na mecânica, qual é a definição, o conceito que está sendo apresentado é força relacionada a um deslocamento, e essa força vai gerar uma variação da energia. Então, a partir da apresentação do conceito de trabalho, vamos fazer o cálculo da energia potencial gravitacional, o cálculo da energia potencial elástica, ambas energias de posição, e o cálculo da energia cinética, que é uma energia de movimento. Isso está descrito também nas páginas 91, 92, 93 e 94 do texto de apoio. Quando afirmamos que vamos fazer os cálculos de cada um dos tipos de energia mencionados antes, a partir da definição de trabalho, devemos lembrar que a definição de trabalho se relaciona com força constante. Se a força é paralela ao deslocamento, o trabalho é dado pelo produto direto de força vezes deslocamento. Energia potencial gravitacional. Vamos ver um exemplo onde podemos identificar esse tipo de energia. Como vimos na aula anterior, num bate-estacas, é possível acumular energia potencial gravitacional, elevando um bloco, e posteriormente utilizá-la, deixando-o cair livremente sobre as estacas. Enquanto o bloco cai, a força de atração gravitacional entre ele e a Terra pode ser considerada constante, uma vez que a aceleração da gravidade g praticamente não varia numa queda próxima à superfície terrestre. Como eu elevo o bloco até a altura hb, eu vou ter que suspendê-lo, pode ser através de uma corda ou de um cabo ou de uma corrente. Inicialmente, o bloco estaria na posição A, e ele vai ser elevado até uma certa altura. O bloco sai de uma altura HA e vai atingir uma altura HB. Tem que ter uma força responsável por fazer esse deslocamento. Consideramos que o deslocamento ocorre com velocidade constante.
A força responsável por fazer o deslocamento será igual ao peso do bloco. A partir disso, podemos começar a lembrar da definição de trabalho. Trabalho é o produto de força por deslocamento. A força que faz o deslocamento do bloco para cima é a tensão T, que é igual em módulo ao peso P. A força de tensão T é igual a mg, massa vezes a aceleração da gravidade. O deslocamento é a diferença da altura final e a inicial, hb menos ha. Então, eu tenho a força e eu tenho o deslocamento. Assim, eu vou usar a definição de trabalho, que é o produto de força vezes deslocamento. O trabalho W é igual à força, que é mg, vezes o deslocamento, que é hb menos ha. Se eu multiplico mg por hb e por ha, eu posso escrever o resultado em dois termos. E temos que o trabalho W será igual a m vezes g vezes hb menos m vezes g vezes ha. O produto de massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura, conforme estudamos na aula passada, é a definição de energia potencial gravitacional. Estamos falando aqui de energia potencial no ponto B e energia potencial no ponto A. Então, o trabalho W será igual a energia potencial gravitacional no ponto B menos energia potencial gravitacional no ponto A. Ou seja, o trabalho W será igual à variação da energia potencial gravitacional, ou seja, será igual à diferença entre as energias potenciais gravitacionais do bloco em duas posições diferentes em relação à superfície da Terra. O trabalho W é igual à variação da energia potencial gravitacional. Segundo exemplo, a partir da expressão do trabalho, queremos relacionar trabalho com energia potencial elástica. Na aula passada, a energia potencial elástica apareceu na mola. Vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho uma espécie de brinquedo, onde a gente pressiona uma mola por meio de uma bolinha pela qual empurramos a mola. No momento em que eu pressiono essa mola, eu vou fazer variar aqui a elongação da mola. Eu estou comprimindo a mola que estava em uma posição inicial, de acordo com a bolinha no desenho superior. E ela vai chegar nessa posição final, de acordo com a bolinha no desenho inferior. Então, surge uma força. Eu estou empurrando, mas a força que surge na mola tem sentido oposto. Esta força, a força da mola, quando o sistema for liberado, vai impulsionar a bolinha nesse sentido. Então, eu vou ter força e deslocamento no mesmo sentido. Eu tenho a força identificada, que é a força da mola, que é K ΔX. Eu vou usar o módulo da força, porque é o módulo da força com o módulo do deslocamento. O deslocamento responsável por surgir essa força é o ΔX. Libera o sistema e essa força vai impulsionar, vai empurrar, vai deslocar a bolinha de volta. Claro que a força vai empurrar ela para fora daqui, mas ela vai gerar esse deslocamento. Força vezes o deslocamento, e eu posso usar a definição de trabalho. O trabalho W é o produto da força, que é o K ΔX, vezes o deslocamento, que é ΔX. O trabalho W é igual a K vezes ΔX ao quadrado. Essa é a expressão para o trabalho realizado pela força elástica da mola. Quanto vale? K ΔX ao quadrado. Mas isso está certo? Vocês lembram qual era a expressão para a energia potencial elástica? Na aula passada, estudamos que a expressão para a energia potencial elástica é 1/2 de K ΔX ao quadrado quando foi discutida a conservação da energia no caso da mola, mas, na equação do trabalho, chegamos à conclusão que o trabalho W é igual a K ΔX ao quadrado. Mas isso está errado, certo? Porque eu tenho K ΔX ao quadrado, mas está faltando o termo 1/2, 1/2. Mas o que está errado? Porque isso aqui está errado, não é energia potencial elástica. A energia potencial elástica não é dada dessa maneira. Por que agora deu errado? No caso da energia potencial gravitacional deu tudo certo. Mas por que no caso da energia potencial elástica, o trabalho da força que gera o deslocamento não resultou no valor conhecido para a energia potencial elástica? Usei a força certa e o deslocamento certo. Mas o que está errado? O que está errado é que nessa expressão do trabalho, que é igual a força vezes deslocamento, a força precisa ser constante e na mesma direção do deslocamento para eu poder fazer o produto direto de força vezes deslocamento. Aqui, a força da mola tem a mesma direção e o mesmo sentido do deslocamento, mas a força da mola não é constante. A força da mola é dada pela expressão K ΔX.
A força da mola varia com a posição, com a elongação da mola. O comportamento da força elástica não é constante. Portanto, o que está errado é que eu não posso usar direto o produto força vezes deslocamento, mas não porque não está funcionando mais essa relação entre trabalho e energia, mas porque a força da mola não é constante. Mas como vamos fazer? Porque apresentamos essa forma de determinar o trabalho. Como é que eu vou determinar o trabalho agora? Vamos voltar para o caso da energia potencial gravitacional. Nesse caso, sabemos que a força está na mesma direção do deslocamento e que a força é constante. Deu tudo certo para ela. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma representação gráfica de força por deslocamento para essa nossa situação aqui do bate-estacas. Levantar o batente lá para cima. O que eu sei é que a força nesse caso é constante e é igual a mg ao longo de todo o deslocamento. Então, essa força vai ser exercida durante um certo intervalo de tempo para deslocar aquele corpo da posição inicial para a posição final, deslocando ele de uma certa altura ΔH. Força por deslocamento, nessa situação, a representação da força é um valor constante, uma linha paralela ao eixo do deslocamento. Se eu marco essa área debaixo da linha que representa o comportamento da força, essa área é um retângulo e eu posso calcular a área do retângulo como base vezes altura. Quem é a base e quem é a altura do retângulo? De um dos lados é mg, que é a intensidade da força, e do outro lado, ΔH. O produto de mg vezes ΔH é a mesma coisa que a variação da energia potencial gravitacional, que é o próprio trabalho realizado pela força. Isso era o que a gente esperava. Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou usar esse mesmo argumento e vou fazer a representação da força por deslocamento para a força elástica responsável por gerar esse deslocamento ΔX. Qual é a diferença entre a força no bate-estacas e a força elástica? É que a força elástica não é constante, mas já sabemos a partir de aulas anteriores que ela varia linearmente com o deslocamento, de modo que a representação da força pelo deslocamento, nesse caso, é uma linha que tem uma determinada inclinação em relação ao eixo horizontal, que é o eixo do deslocamento. Mas eu vou proceder da mesma maneira. No caso da energia potencial gravitacional, eu calculei a área debaixo da linha do gráfico de força por deslocamento. No caso da energia potencial elástica, temos a linha que representa o comportamento da força em relação ao deslocamento. Vou calcular essa área. Agora não é um retângulo, é um triângulo. E a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. É a metade da área do retângulo. Base vezes altura dividido por 2. Um dos lados é a força, que é kΔx. O outro lado é a base, que é o ΔX. Então, base vezes altura dividido por 2 é igual a kΔx vezes ΔX dividido por 2. Isso resulta em 1/2 de kΔx ao quadrado. E agora sim, agora a gente chega na expressão que é o que a gente sabia que deveria encontrar, porque essa expressão já foi usada na aula passada. 1/2 de kΔx ao quadrado corresponde ao trabalho realizado pela força na mola que gera o deslocamento ΔX. Então, energia potencial elástica está relacionada com 1/2 de kΔx ao quadrado. Vamos falar agora sobre a energia cinética. Como é que eu obtenho a expressão da energia cinética relacionada à definição do trabalho? Então, vamos considerar um exemplo bem básico e simples. Temos agora uma força constante exercida sobre um corpo de massa m, empurrando ou puxando uma caixa. Então, temos aqui um plano horizontal, temos aqui a massa m em um tempo inicial t0. Essa força exercida sobre esse corpo depois de um certo intervalo de tempo vai gerar um deslocamento desse corpo. Ele sai de uma velocidade inicial v0, que poderia ser parado ou qualquer outra velocidade, e vai depois desse intervalo de tempo se encontrar com uma velocidade v. Tempo 0, v0. Tempo t, velocidade v, devido à ação dessa força que gera o deslocamento d. Tenho a força. Força vezes o deslocamento. A força é constante. Força, eu escrevo como produto da massa vezes aceleração, pois a força exercida sobre esse corpo provoca variação na sua velocidade, porque força é igual a massa vezes aceleração, e a aceleração é a variação da velocidade em um intervalo de tempo. Então, temos que força vezes o deslocamento
vai nos dar uma medida do trabalho realizado por essa força. Aqui eu posso escolher. Eu posso substituir na aceleração ou no deslocamento. Aqui foi utilizado o Torricelli para escrever aqui a aceleração a partir da velocidade final v, da velocidade inicial v0 e do deslocamento d. A velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2 vezes o deslocamento d, vai nos dar a aceleração que essa massa m sofre devido à ação dessa força. Massa vezes aceleração vezes o deslocamento. Podemos cortar o d, que está no numerador, com o d que está no denominador. Sobra m vezes, abre parênteses, v ao quadrado menos v0 ao quadrado, dividido por 2, fecha parênteses. Multiplicando m por cada um dos dois termos nos dá 1/2 de m vezes v ao quadrado menos 1/2 de m vezes v0 ao quadrado. 1/2 de m vezes v ao quadrado é a definição de energia cinética. Então, o trabalho W será igual à energia cinética final menos energia cinética inicial. Em outras palavras, o trabalho W é igual à variação da energia cinética. Então, essa era a proposta. A partir da definição de trabalho, determinar energia potencial gravitacional, energia potencial elástica e energia cinética. Essa é a discussão de trabalho e energia. Agora vem a segunda parte da discussão, que é o conceito de calor. No texto, isso se inicia nas páginas 94, 95 e parte da 96. A interpretação ou a explicação sobre o que seria o calor permutou muitos anos e, basicamente, isso sempre aconteceu em conflitos entre duas hipóteses que eram contraditórias, até que, de alguma maneira, uma delas se sobressaiu e temos que observar um pouco historicamente de que maneira se chegou no conceito atual. Mas, por que hipóteses contraditórias? E por que prevalecia uma ou outra ao longo dos tempos? Basicamente, por causa das influências que podem ser desde convicções científicas, pessoas, expoentes que manifestavam a sua interpretação e que de alguma maneira eles eram mais considerados em determinados momentos, em determinadas eras da evolução, do desenvolvimento desses conceitos. Então, essas hipóteses, sempre ao longo de toda a evolução, eram movidas por convicções filosóficas ou científicas, e até mesmo por razões políticas, patrióticas. Até a Idade Média, até o século XV, o fogo era, ao lado do ar, da água e da terra, um dos 4 elementos vitais. Foram feitas reflexões sobre a natureza do fogo e a natureza do calor. Apenas no século XVIII começou a surgir uma teoria de caráter mais científico. Concebeu-se calor como uma substância fluida e invisível, muito fina e desprovida de massa, o calórico. Isto é, o calor passou a ser visto como uma substância capaz de penetrar e ou abandonar os corpos, responsável pelas alterações de temperaturas. O afluxo de calórico aumentava a temperatura de um corpo. A retirada reduzia sua temperatura. O fogo seria o resultado da expulsão do calórico do interior do combustível, por exemplo, a lenha. O nome do inglês Joseph Black está intimamente ligado a esta teoria. Foi o médico alemão Robert Meyer quem propôs, em 1842, que calor seria uma forma de energia e, como tal, poderia ser convertida em outras formas. Essas duas hipóteses contraditórias conviveram ao longo de vários anos, movidas por convicções científicas filosóficas e por razões políticas patrióticas. Vamos falar agora sobre a evolução do conceito de calor em uma linha de tempo. Roger e Francis Bacon, Kepler e Boyle, influenciados por Platão e Aristóteles, associavam calor a movimento. Galileu ensinava que o calor era um fluido. Gassendi ensinava a existência de 2 espécies de matéria térmica. Uma produzia calor e outra frio. Newton relacionava calor a vibrações no éter. Outros cientistas estudiosos associavam calor ao flogístico, substância hipotética que estaria contida nos corpos que pegam fogo. Lavoisier propôs o calórico, fluido elástico que produz o calor. Benjamin Thompson, observando o aquecimento de cilindros sendo perfurados para fazer canhões, concluiu que calor não poderia ser um fluido. Benjamin Thompson observou a broca que perfura um canhão produzir calor indefinidamente. O calórico, aparentemente, não se esgotava. Sendo assim, algo deveria estar errado com a ideia do calórico como substância contida em um corpo, e que, por conseguinte, deveria se esgotar. Assim, a hipótese do movimento era mais provável.
Até o início do século XIX, devido aos franceses, a teoria do calórico era dominante. Somente após 1840, através das experiências de Joule, equivalente mecânico do calor, a ideia do fluido caiu definitivamente. O inglês James Prescott Joule, ele chegou à conclusão que o calor seria uma forma de energia e, como tal, poderia ser convertido em outras formas. Ele corroborou essa conclusão na famosa experiência que leva o seu nome. Então, o calor é uma forma de energia. E se é uma forma de energia, ela pode ser convertida em outras formas. A teoria cinética associou o conceito de calor ao movimento térmico. Gradativamente, o conceito de calor foi sendo associado à energia concentrada no movimento aleatório das micropartículas, que compõem um corpo ou sistema. Calor é energia em movimento. Podemos afirmar que um corpo, ou uma substância, os átomos e as moléculas vão estar sempre se movimentando de alguma maneira. Essa energia aleatória de movimento, o movimento aleatório de partículas, de átomos que constituem um determinado corpo ou uma substância, chamamos isso de energia interna. O movimento aleatório de partículas associa-se à energia interna ou à forma como a energia se transfere de um corpo com temperatura mais alta para outro corpo com temperatura mais baixa quando há contato. A energia interna é a soma total de todas as formas de energias dentro das substâncias. Chamamos de calor a energia interna transferida de um sistema para outro, devido a uma diferença de temperatura entre os sistemas. O que é trabalho? Trabalho também está relacionado com variação de energia. E por que é isso que vai acontecer aqui? Quando há transferência de energia, a energia vai vir, mas nós vamos restringir o uso de calor para definir esse processo onde a transferência de energia se dá por diferença de temperatura. Trabalho é um processo em que há transferência de energia devido à ação de uma força. Essa é a comparação que vamos fazer entre calor e trabalho. O calor é, primeiramente, energia em trânsito. Um corpo não armazena calor. O que o corpo tem? O corpo, uma substância, um sistema, tem uma energia interna. O calor é a energia interna que está sendo transferida devido à diferença de temperatura. Cessou a transferência, então não falamos mais em calor, mas vamos passar a falar em energia interna do corpo A, do corpo B, do sistema A, do sistema B. Quando houver diferença de temperatura entre esses corpos ou entre esses sistemas, a gente vai observar uma transferência de energia espontânea do corpo de mais alta temperatura para o corpo de menor temperatura. O corpo que tem uma temperatura mais alta tem uma energia interna maior. Ele transfere energia para o corpo de temperatura menor. Então, o corpo de maior temperatura vai diminuir um pouco a sua energia interna e o corpo que tinha uma menor temperatura vai aumentar a sua energia interna. Enquanto está acontecendo a transferência, temos calor. Esse processo de transferência de energia ocorre devido à diferença de temperatura. Na parte final do texto, é destacado exatamente isso. É comum, mas incorreto, pensar que a matéria contém calor. Reservamos o termo calor para designar a quantidade de energia transferida nos processos em que a transferência de energia acontece devido à diferença de temperatura entre os corpos envolvidos. Calor é, então, energia em trânsito. Não é energia armazenada. O que um sistema ou corpo armazena é energia interna. Quando parte desta é transferida por diferenças de temperatura, a energia em trânsito chama-se calor, mas, uma vez cessada essa transferência, não existe mais calor. A energia passa a ser energia interna de outro corpo ou sistema. O mesmo ocorre com relação ao trabalho. Vimos que o trabalho feito sobre um corpo implica a variação da sua energia cinética de translação, ou armazenamento de energia na forma potencial. Antes de realizar o trabalho, o corpo possui uma certa energia cinética ou potencial. Depois ele possui outra, maior ou menor do que a inicial. O trabalho é, então, a energia líquida transferida nesse processo. Cessado o processo, o trabalho não existe mais. O que existe é energia cinética ou potencial modificada pela intervenção do trabalho. Na realização de trabalho, a transferência de energia não se dá por diferença de temperatura. Trabalho e calor estão relacionados com a variação de energia, mas enquanto o trabalho está relacionado com a ação de uma força, o calor está relacionado com uma variação de energia, uma energia que se transfere por diferença de temperatura entre os corpos. Vamos ler alguns exemplos do texto de apoio. Número 1. Tem-se uma certa quantidade de gás a 20 graus Celsius dentro de uma seringa cuja extremidade está obstruída. Ao comprimir o êmbolo da seringa com as mãos, realiza-se trabalho sobre o gás.
aumentando a sua energia interna. Ao mesmo tempo, se transfere energia devido à diferença de temperatura existente entre as mãos e o gás contido na seringa. Esta energia transferida é calor. Ela também contribui para o aumento da energia interna do gás. 2. Quando você bombeia ar para dentro de um pneu, usando uma bomba de bicicleta, o bico da bomba aquece após várias bombeadas. Este aumento de temperatura é uma manifestação do aumento da energia interna do ar contido na bomba e deve-se à realização de trabalho. A temperatura do bico é maior do que a temperatura dos seus dedos. Havendo então esta diferença de temperatura, podemos chamar de calor a energia que está sendo transferida para a sua mão. Demonstração: colocar bombas de bicicleta à disposição dos alunos para experimentarem o que foi descrito no último exemplo. Como a nossa aula não é presencial, vamos assistir ao seguinte vídeo que contém uma demonstração do exemplo 2, que foi realizada pela professora Magali. Quando a gente bombeia a área aqui, após algumas bombeadas, a gente percebe um aquecimento aqui no dedo, na saída do ar. Por quê? Bombear o ar aqui significa realizar trabalho. E esse trabalho tem como resultado uma elevação da temperatura. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula em que estudamos trabalho, calor e a transferência de energia. Eu agradeço a atenção de todos e de todas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, escrevam na seção dos comentários do vídeo. Muito obrigado, até mais!